aos teus pés. Só o Senhor pode nos falar. Aos teus pés. Senhor Jesus, nós declaramos que Tu és grande, que Tu és santo, que Tu és rei. E que não tem ninguém, Senhor, como o Senhor Jesus Cristo. Nós Te adoramos, Te exaltamos, Senhor. E nós queremos chamar a Sua atenção, Pai, ao nosso louvor. Que o Senhor encontre nessa igreja verdadeiros adoradores, Pai. Que eles Te adoram em espírito e em verdade. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Só Ele é o Deus eterno. Só Ele é o Rei. E nós podemos confiar. Aleluia, Senhor. Nós podemos confiar nesse infinito amor. O amor de Deus nunca acaba. Ele nunca diminui. Ele nunca se afasta de nós. Somente nós se afastamos dele. E nós podemos confiar por completo. Por completo. E nós queremos ir cada vez mais fundo nesse oceano, nessa imensidão de amor que é o nosso Pai. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiarás. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo
cantar de novo, e ao teu nome clamarei, Senhor. E você vai clamar ao Senhor. Que quando nós clamamos, o céu se move. Quando nós clamamos, tudo se move. A sua história muda. A sua casa é transformada. Nós vamos clamar ao Senhor. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Mais uma vez, ao teu nome clamarei, Pai. O único nome que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. O único nome, Pai, que faz milagres. O único nome, Pai, que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Nós somos teus, Pai. Nós somos teus. Nós somos teus, Pai. Nós somos teu, Pai. Nós somos teu. Nós somos totalmente do Senhor, Pai. Totalmente do Senhor. Hoje manifesta a sua glória, Senhor. Manifesta a sua graça. Manifesta o seu perdão, Jesus. Amém? Clamar ao Senhor, amém? O único nome que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória é do nosso Jesus, amém? E é por isso que nós temos que clamar, nós temos que chamar. Nós temos que dizer o quanto nós amamos, quanto nós o queremos. E o quanto Ele é importante nas nossas vidas. Porque o nosso Deus liberta, o nosso Deus cura e o nosso Deus salva, amém? Abra sua Bíblia em Hebreus 4. Hebreus, finalzinho da Bíblia. 4. Às vezes, irmãos, nós usamos o celular para facilitar a vida, né? Mas saber manusear isso aqui, ó, é importantíssimo. É importantíssimo. Saber onde fica Hebreus, onde fica Salmos, saber folhear a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque ela se renova a cada manhã. Hebreus 4:11. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Eu vou orar agora. Senhor amado, sua presença está neste lugar, porque este lugar é do Senhor. E o Senhor disse onde estaríamos um ou mais, Pai, ali o Senhor estaria. E nós estamos aqui muito mais clamando pela sua presença. Aqui é a sua casa de louvor e de adoração. E eu peço, Pai, que toda a mente seja cativa ao Senhor neste momento. Toda a mente cativa ao seu querer. Pai, que o Senhor fala o que o Senhor deseja falar, não o que a gente quer escutar de Ti, Pai. Mas que o Senhor fale aquilo que nós precisamos ouvir, que nós precisamos aprender. Porque nós precisamos ser ensinados do Senhor, Pai. E aqueles que pecam, erram por falta de conhecimento, Senhor. Nós não queremos ser aqueles que erram por falta de conhecimento. Mas nós queremos ter o seu conhecimento. Que o Senhor venha com a sua Shekinah sobre a minha vida. Que o Senhor venha com a sua glória sobre a minha vida, Pai. Porque os meus lábios, os meus ouvidos e os meus olhos são do Senhor. E o Senhor usa, Pai, como canal. E o Senhor usa como instrumento da tua vontade. Nós queremos ouvir sua voz neste momento, Pai. Amém? Vamos assentar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre graça. E graça é algo que eu acho que levaria vários dias para se falar, várias pregações. Não é falaria em alguns minutos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a graça, mas é algo assim que merece estudos e estudos sobre a graça. Nós vamos continuar lendo lá, 4:11 até o 16. Portanto, esforcemo-nos
por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência, pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haverá de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por tudo aquilo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximou-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A gente não vai ler todo o capítulo, mas aqui em cima fala sobre o descanso sabático dos cristãos. Porque Deus falou que eles teriam um descanso, que eles ainda não tiveram descanso sabático. Sabático, todo mundo sabe o que é? Quando os ricos falam, vou tirar um ano sabático. Eles pegam um ano e saem descansar. Não trabalham, não fazem nada, só descansam. Só como se fosse um ano de férias. Isso é ano sabático. E aqui está falando sobre isso. E no capítulo 11, fala que para eles terem esse descanso, eles deveriam ser fortes, eles deveriam não cair em tentação. Para que eles ganhassem esse descanso sabático, o versículo 11 está dizendo que eles teriam que ser fortes e não cair em tentação. Então, para ganhar, não poderia cair em tentação. Eles teriam que ser fortes. O versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. A pastora falou isso domingo. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma, juntas e medulas. No versículo 12 está dizendo, misericórdia, amor. No versículo 12 está dizendo que a palavra do Senhor é eficaz e ela é viva. Se nós seguirmos a história ali dizendo o descanso, que o versículo 11 não poderia desistir, que tinha que se esforçar. O versículo 12, a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela pode te ajudar a vencer. A palavra de Deus pode trazer à tona o que está dentro de você, que precisa ser revelado, para que você consiga vencer e não cair em tentação. Então, a palavra do Senhor é muito importante. E ela não ajuda a cair. Amém? O versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nada está oculto aos olhos de Deus. Então, o que você está pensando agora está oculto aos olhos de Deus? Onde está sua mente agora? Se não estiver aqui, está oculto aos olhos de Deus? O que você fez hoje à tarde está oculto? O que você pensou antes de dormir ontem está oculto? O que você vai fazer amanhã está oculto? Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haverá de prestar contas. Então, agora a gente lê essa passagem, a gente vem o que na mente? Vai ter um julgamento. Deus, ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas que eu e você fazemos. A gente engana a nós mesmos, mas a Deus a gente não engana, a gente não tem essa capacidade. Então a gente pensa o quê? Julgamento. Deus vai vir um dia e ele vai colocar à prova tudo que eu fiz, porque ele está vendo tudo. Ele escuta tudo, ele sente tudo, ele lê minha mente. E quando a gente pensa em julgamento, o que vem na mente lá dos antigos, eu acredito na nossa, quando nós pensamos em julgamento, o que a gente imagina? Um trono e um juiz sentado lá no trono, bem alto, bem grande, não é isso? Pelo menos no passado, eles pensavam. Todas as vezes que falavam em julgamento, vinha à mente deles um trono muito grande e nesse trono o juiz. E dali sairiam as sentenças. Mas o trono de Deus não é justiça e nem juízo. O trono de Deus, ele emana água. O trono de Deus, ele emana graça. O trono de Deus, ele emana poder. O trono de Deus, ele emana sabedoria. O trono de Deus não é juiz. E o trono de Deus não é julgamento. O trono de Deus é graça. E o trono de Deus nos proporciona ajuda.
no versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Então quer dizer que nós temos um sumo sacerdote. Todo mundo sabe o que é sumo sacerdote? Naquela época era o mais alto nível de poder do cristão lá. Ele que decidia quando ia ter culto, ele que decidia os sacrifícios. Ele era alto nível, cargo cristão naquela época. E nós temos o sumo sacerdote, que é chamado Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. E ele tem piedade de nós. A gente acabou de ler isso aqui. E ele pode nos ajudar a vencer aquela tentação lá do versículo 1. Do versículo 11, que você não possa cair. E ele intercede por mim e por você. Mas por que Jesus é intercessor? Porque se Jesus não fosse nosso intercessor, nós não completaríamos a nossa carreira nessa terra. Ele é intercessor nosso diante do Pai, ele está lá no trono, ele intercede por você, ele intercede por mim. Porque senão nós não teríamos a capacidade de vencer a nossa carreira. E Jesus, ele é misericordioso. E nós temos esse sumo sacerdote que cuida da gente. Sabe por quê? Porque ele sabe como nós somos criados. E ele foi homem. Ele andou nessa terra. Então ele sabe as minhas limitações, as suas limitações. Ele conhece todas as nossas limitações. E é por isso que ele é o nosso sumo sacerdote. E é por isso que ele tem misericórdia de mim e de você. E é por isso que ele ajuda eu a você a vencer. Amém? 15. 16. Assim aproximamo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então o trono da graça nos ajuda o quê? No momento das necessidades. Quando nós chegamos ao trono da graça, vem a graça sobre as nossas vidas que nos ajuda a vencer as necessidades. E nós temos na mente a graça como salvação. Nós temos na mente a graça de que quando nós estamos lá no lama do pecado, nós estamos no meio do pecado, nós clamamos pela graça para que o Senhor venha nos resgatar. Nós temos na nossa mente, cristãos, que a graça só é acionada quando nós estamos em pecado. A graça só é acionada quando nós precisamos de Jesus. A graça só é acionada quando nós não sabemos o que fazer mais. Quando nós chegamos no trono da graça, a graça vem e nos ajuda a sair do pecado. A graça, ela é favor imerecido. O que significa graça? Favor imerecido. Eu e você não merecemos. E quando nós pensamos em graça, nós pensamos em salvação. Porque nós tiramos do pecado e salvamos. Jesus salva. Tudo começa pela salvação. Tudo inicia pela salvação. Tudo inicia pela salvação. Só que a graça, ela não para aqui. A graça, ela não para só em nos tirar daquele pecado, nos tirar daquela dificuldade, nos tirar daquela situação que nós não conseguimos. A graça, ela não para aqui. Porque a graça, ela levanta o homem caído, sim, ela salva. Só que a graça, ela capacita eu e você para vencer. E é isso que nós esquecemos da graça. Porque a graça, ela não é só salvação. A graça não é só tirar lá do pecado. A graça, ela é capacitadora. Ela capacita eu e você para vencer como Jesus venceu. Que disse aqui como sumo sacerdote que veio, mas não pecou. Só que ele olha nós com bons olhos. E ele tem misericórdia de nós, Jesus. Sabe por quê? Porque ele sabe que tem a graça que capacita eu e você para vencer. E eu e você para não cair em tentação. E eu e você para não pecar. Então, muitas vezes nós começamos a falar de graça e só vem a salvação, e só vem quando nós precisamos, mas nós temos que utilizar a graça para nos capacitar para vencer esse mundo mau. A graça traz salvação lá em Efésios 2. Nós vamos ver a graça como salvação. Efésios 2:8.
Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação vem pela graça. Que é o ponto que nós já sabemos, né? A salvação vem pela graça. Isso vem de Deus. Agora nós vamos ver a graça como capacitação. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, aí sou forte. Aqui está falando de pecado? Aqui está falando que Paulo estava pecando? Aqui estava falando o quê? Que Deus estava capacitando ele na fraqueza. Aqui a gente vê uma capacitação de Paulo. Deus está dizendo: eu vou te capacitar, porque a minha graça te basta. Porque a minha graça te basta. E ele falou: eu vou ser forte nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Ele estava sendo capacitado. Então a graça não é só quando há salvação, a graça não é só quando há pecado. A graça é quando há capacitação. E aqui Paulo está sendo capacitado. Vou fazer um parênteses aqui para falar do espinho da carne, que muita gente vai perguntar. Tem muitas pessoas que falam que o espinho da carne de Paulo era quando ele ficou enfermo das vistas dele. Só que ele ficou enfermo das vistas dele, mas aqui nesse capítulo não está dizendo que o espinho da carne era a enfermidade dele. Muitas pessoas falam que o espinho da carne de Paulo era um casamento e que fazem uma confusão. É muito mais fácil nós acreditarmos no que está escrito aqui nos nossos olhos do que a gente tentar acreditar no que não está escrito. Aqui está falando sobre as diversidades aqui de Paulo. Paulo estava num nível muito grande, muito superior de intimidade. Um capítulo antes ele fala que ele foi ao 3º céu. Ele tinha muitas revelações de Deus. Ele era muito íntimo de Deus, ele tinha um relacionamento que ninguém tinha naquela época. Ele era muito próximo de Deus. E Deus falou: então, para você não erguer sua bola, vou te colocar um espinho, mas é literal. É tipo assim, quando você está com uma flor para um espinho, não é um negócio que te incomoda. Você aperta, putz, você lembra dele. Nossa, encosta, você lembrou dele. Mas aqui é literal, Deus não enfiou um espinho nele. Daí Deus falou aqui, né? E mandará um mensageiro de Satanás para atormentar. Então foi mandado um mensageiro de Satanás para atormentar ele. Mas a gente vê que os problemas dele aqui eram problemas circunstanciais. Não está falando de cura, não está falando de mulher, não está falando de nada. São problemas circunstanciais que veio. E ele orou 3 vezes para Deus: por favor, me tira esse demônio de trás de mim. Se for ver as passagens onde Paulo pisava, podia saber que dava confusão. Alguém o perseguia, alguém fazia alguma coisa contra ele. Eu acho que teve muitas pessoas na palavra do Senhor que foram perseguidas, mas Paulo tinha que estar aqui, ó, no início da fila, porque ele foi muito perseguido. E daí ele pede para Deus: tira. Ele pediu 3 vezes. Deus disse não, sabe por quê? Porque a minha graça te basta. Porque a minha graça vai te ensinar a vencer. A minha graça não vai deixar você com o nariz empinado. A minha graça não vai deixar você soberbo pelas visões que eu tenho te dado. A minha graça vai te restaurar. E tanto que ele fala aqui. Mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoará na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijai-me nas fraquezas. Então, o quê? Deus estava capacitando ele na fraqueza dele. Nos insultos, Deus estava capacitando ele a lidar com as pessoas. Nas necessidades, nas perseguições,
nas angústias, pois quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Porque a graça estava sobre ele. Porque ele entendeu que a graça capacitava. Porque a graça trazia aperfeiçoamento. Porque a graça trazia intimidade com o Senhor. Então nós temos que correr atrás do trono da graça. E não temos que fugir dele achando que é juízo e justiça. Nós temos que correr atrás da graça para que você seja capacitado, para que eu seja capacitado, para que a gente não caia, para que a gente tenha descanso, para que a gente vença as coisas, para que a gente lê a palavra e a palavra nos ajude a vencer. Para que as falhas que nos afastam do Senhor, elas fujam de nós. E a gente possa estar mais próximos de Deus. Para que a graça do Senhor te basta. Porque quando você achar que você é fraco, aí você é forte. Porque a graça do Senhor vai estar com você, porque Ele vai dizer, a minha graça te basta. Siga com ela, aprenda com ela, deseje ela, corra no meu trono. Trono de graça, aonde flui os propósitos do Senhor, aonde flui o poder do Senhor, aonde flui a manifestação do Espírito Santo de Deus. E deixe-se fluir e invadir sua casa, deixe-se fluir e invadir sua mente, e deixe-se fluir e invadir sua história, deixe-se fluir e invadir o seu coração, amém? E que a graça do Senhor nos basta. E que quando você achar que você é fraco, aí você é forte. E que nós possamos, como Paulo, vencer a nossa carreira. Que o nosso intercessor, Jesus Cristo, que está intercedendo por mim e por você todos os dias, que nós possamos valorizar isso. E que nós possamos vencer a nossa carreira, amém? Feche seus olhos. Oh, Pai, como o Senhor é lindo, como o Senhor é majestoso, o Senhor é nosso sumo sacerdote, e o Senhor intercede por nós todos os dias. A sua misericórdia está sobre nós, a sua graça, Pai, está sobre nós. O que seríamos de nós sem sua graça? Estaremos perdidos, Pai. O que seríamos de nós sem a sua palavra que renova-se a cada manhã? O que seríamos de nós sem o seu mover? O que seríamos de nós, Pai, sem entender ao Senhor, sem compreender o que o Senhor deseja? Nos leva mais próximos do seu trono da graça nessa noite. Queremos nos aproximar mais de Ti, Pai, porque nós desejamos não pecar, não errar, mas desejamos aprender e ser como o Senhor é. Desejamos, Pai, ter o Teu cheiro. Onde nós entrarmos, onde os nossos pés entrar, Pai, que possamos exalar o Seu perfume. E que todo mal fuja quando sentir o seu perfume, o seu cheiro. Pai, que nós nem precisamos abrir os nossos lábios, mas o seu cheiro invada todo o ambiente. E cada um já saiba onde que é o seu lugar, Pai. Nós temos que ter, Pai, o teu perfume, nós temos que estar invadidos com a sua graça, banhados no teu sangue, Jesus, porque não precisamos abrir os nossos lábios, mas o que nós somos, o que nós temos, já possa, Pai, o mundo espiritual determinar onde cada qual tem que ficar. Quando nós entrarmos, Pai, no lugar com a marca do teu sangue, que é a marca da promessa que nós temos, Pai, que o inimigo recue. Que ele só olhe para nós e fale, com esses nós não podemos brincar. Eles têm a marca de Jesus. Olha o cheiro está diferente. O cheiro está diferente, não podemos mexer, não podemos tocar. Pai, que nós possamos ter um pouquinho que Paulo tinha da intimidade com o Senhor. Que nós possamos ter um pouquinho dessa revelação. Que nós possamos ter um pouquinho, Pai. Ele desejava tanto o Senhor. Ele queria tanto o Senhor. Ele queria agradar tanto a Ti, Pai. Que nós possamos ter um pouquinho do que Ele tinha. Possamos ser diferentes. Possamos atrair pessoas, Pai, com a nossa vida. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer, esse é diferente. Tem algo diferente nele. Tem algo diferente nela. Eu só olho para ela, mas tem algo diferente. Eu não sei o que é, mas está diferente. É o teu Espírito. É a tua graça. É o teu amor revelador. É as tuas promessas. É a sua cruz. Nós amamos o Senhor, Pai. E queremos a cada dia mais ser abastecidos por Ti. Pela Tua graça, porque nós precisamos de Ti. Somos limitados, Pai. Somos nós que necessitamos da Tua presença, necessitamos de Ti, necessitamos do Seu mover. Porque o Senhor, sem nós, o Senhor continua sendo Deus.
Criador dos céus e da terra. O Senhor continua sendo Deus exaltado e glorificado pelos querubins. O Senhor continua sendo Deus e recebendo toda a adoração e toda a exaltação, Pai. Quem precisa exaltar o Senhor e glorificar o Senhor somos nós. Quem precisa buscar o Senhor e clamar pelo Senhor somos nós. Quem tem a necessidade de estar aos seus pés da sua graça somos nós. Quem tem a necessidade de estar no seu trono, Pai, aos pés derramados, somos nós. Clamamos pela sua graça. E queremos ser ensinados do Senhor, Pai. Porque muitos perecem por falta de conhecimento. Muitos, Pai, estão perecendo por falta de conhecimento. E muitas vezes, Pai, conhecimento que está tão fácil. E nós não valorizamos.